Bem-vindos! Está no ar o Consultório de Família? Que bom me encontrar com você novamente. E eu sei que o dia de hoje pode ter oferecido para você muitas oportunidades. Ou melhor, eu tenho certeza que hoje nós tivemos muitas oportunidades. Eu não sei se eu e você aproveitamos a cada uma delas. Eu não sei se você soube observar e com um pouco mais de sabedoria e boa vontade aproveitar aquilo que veio às tuas mãos para ser feito. Sabe que às vezes nós levamos a vida muito no automático e as coisas vão nos acontecendo e nós vamos ficando estressados, irritados e muitas vezes pondo a culpa na rotina. Estou cansado, a rotina me cansa, as pessoas me cansam, o meu trabalho me cansam. Mas e aí? O que vamos fazer agora? O que está em tuas mãos e nas minhas mãos para fazermos diferente? Quais são as novas possibilidades que nós vamos criar? Vai continuar assim, colocando a culpa no seu marido, na sua esposa, nos filhos, no trabalho, na vida, no mundo? E você? Onde está a sua responsabilidade em fazer acontecer e dar certo? Que tal você hoje tomar o rumo da própria história e com a bênção de Deus e com a liberdade que Deus te dá, fazer as coisas acontecerem diferentes a partir de você mesmo, de você mesma? É você quem muda. E se você não muda, nada vai mudar. Sabe uma coisa que precisa mudar para o programa de hoje? A gente principalmente começar a pensar, precisamos mudar com relação ao cuidado que nós temos com os nossos filhos. Você já parou para pensar no que realmente os seus filhos estão gastando tempo? O que eles leem? O que eles assistem? O que eles pensam a respeito da vida a partir daquilo que eles absorvem nas literaturas, nos desenhos, nos filmes, nas músicas? Você, pai e mãe, já parou para pensar pelo menos no tipo de brinquedo que você tem dentro de casa e os seus filhos com eles se divertem? Mas será que esta diversão é de verdade aquela diversão que faz bem à alma, faz bem às emoções, faz bem? Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Uma geração que é crente em filmes de bruxaria, filmes e literatura que fala de vampiros. Nós vamos continuar essa história. Hoje é a conversa número 2. Um dia desses nós tratamos do tema, a repercussão foi muito importante, muito significativa e voltamos aqui hoje. E trouxemos de volta a minha convidada, Neila Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, Darleide. É um prazer estar novamente no programa. E eu quero cumprimentar, as pessoas que estão nos assistindo e dizer que é muito bom poder estar aqui para a gente falar de novo desse assunto. Que bom, muito obrigada. Neila é escritora, editora na Casa Publicadora Brasileira e vem aqui munida de muita pesquisa, de muito interesse para nos ajudar com esse tema. E eu sei que você vai participar com a gente, faz isso. Mande os seus comentários, diga o que você sabe a respeito, traga aqui para a gente, deixando o seu comentário na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. E aqui no programa de hoje, ela comigo, muito bom, já esteve outras vezes, mas hoje vem falar de assunto sério também, porém super divertida como sempre, porque vem falar das coisas boas que ela tem feito também para as crianças. Tia Cecel lançando mais um trabalho aqui pela gravadora Novo Tempo, que delícia! É uma beleza mesmo poder estar aqui de novo, obrigada. Darleide. A outra vez eu vim com o Fernando, né? Hoje é Neila. Opa, e tem coisa boa hoje para contar. Tem coisa boa, sim. Hoje nós estamos completando 29 anos de casado. Que lindo. Um beijo pro meu amor que tá lá em Curitiba. Eu tô aqui, né? Maricel, fazer o quê? Tá tudo certo. Maricel, tá 29 anos. 29. É o mesmo amor ou é outro amor? Graças a Deus que eu falo assim, eu acho que cresceu. Não é o mesmo. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa durante todo esse tempo e a gente aprendeu, principalmente depois que os filhos saíram de casa, a gente aprendeu a se amar mais ainda e a conviver muito mais. Que agora só vocês dois só nós juntos, dois, né? então. E a gente sempre falava assim, quando os filhos saírem, nós precisamos continuar namorando, né? E acho que isso está acontecendo, graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Vamos lá, então, começar o nosso tema de hoje aqui. Já disse para você participar, faça isso. Vai na nossa página no Facebook. Eu começo perguntando, Neila, o que te motiva a pesquisar mais a respeito desse tema? Qual é o risco que as crianças correm, que as famílias muitas vezes se colocam de uma maneira tão inocente e não percebe? Que há uma armadilha
eu nem diria que ela é uma armadilha muito sutil, ela está muito escancarada. O lidar com as sombras, com os mistérios, com o mundo oculto, com as bruxarias, os vampiros, está muito em voga e está na mão das crianças, diante dos olhos dela. Isso te preocupa em que medida? Isso me preocupa bastante. Eu comecei até a pesquisar sobre esse assunto. A Maricela até me perguntou, né? Mas por que você começou a pesquisar sobre isso? Eu disse, eu escrevo para crianças. Então, eu precisava saber alguns elementos, alguns pontos, né? O que tem chamado a atenção das crianças e por que alguns assuntos conquistam tanto, né, as crianças. Então, a minha preocupação acabou se tornando muito grande por conta disso. Eu não tinha noção quando eu comecei a pesquisar. Para mim, era só uma questão de ver que estratégias, o que eu devia, como que eu deveria abordar as histórias, que tipo de personagens. Eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Então, isso tem me preocupado e muito, porque agora a gente vê em todo lugar. Antes era mais um tipo específico de literatura. Agora você vê isso mesclado em muitas coisas, inclusive em literatura boa. Você tem que prestar atenção, tem que saber o que seus filhos estão lendo. O que eles estão assistindo? Quais são os jogos que eles têm em casa, o que brincam com os amigos, às vezes no videogame? Você já sentou para ler com seus filhos, para ver o que eles estão assistindo? Pode ser que você tenha muitas surpresas, como eu tive ao fazer essas pesquisas, né? Então, nós precisamos, como pais, como educadores, estar atentos ao que nossos filhos estão vendo, lendo, ouvindo. Precisamos estar atentos, porque é preocupante. Quero até pedir aos pais, você que tem filho, adolescente em casa, crianças em casa, chama os seus filhos para assistir aqui o programa. A Nélia tem algumas questões muito importantes para jogar aqui para a gente conversar e é bom que eles ouçam, para depois nos dizer assim, mãe, coisa de pai e mãe, fica falando essas coisas, meu professor também falou e tal. Pesquisa é alguma coisa que eles vão saber, vão se identificar com o que ela vai dizer, com o que nós vamos jogar aqui na conversa no programa de hoje. Chama teus filhos. Maricel, você trabalha com um produto completamente contrário. Você está sempre o tempo inteiro e é de muitos anos. Quantos anos você já tem nesse trabalho com crianças, produzindo material para eles? Produzindo material? Bons anos, né? Tem que voltar um pouquinho, né? O primeiro material infantil que a gente produziu foi ainda na época que o Fernando estava no Arautos do Rei. Foi a Turma da Cidinha, né? Aquela história que foi em 1988. Por aí, né? Por 88. Então, mas o programa hoje, na TV, eu já estou com 12 anos, completando agora em outubro. Pois é, aí o seu material de trabalho é o bem, é a palavra de Deus, é Deus, né, em sua essência, né, e os seus valores. Isso, né? Você percebe ao longo do tempo alguma mudança na postura das crianças com relação ao trabalho que você tem muito contato com as crianças? É verdade. Essa preocupação da Nélia é válida, está em voga? Você percebe que isso é alguma coisa que chama muito a atenção das crianças? Com certeza, isso daí chama demais e a gente vai vendo a cada dia. E, por exemplo, eu tive agora um período fazendo um estágio numa escola, e aí você vê como as crianças estão inseridas nesses assuntos, né, a cada dia. E o interessante mais que eu notei e fiquei assim, surpresa com isso, é o estado em que as crianças estão hoje em sentido de depressão infantil. E o número é muito grande. Em uma sala de aula, às vezes 30% das crianças tomam remédios fortíssimos por causa desse problema. De problema de déficit de atenção. Então, o que está gerando isso? Eu fico também perguntando... O que está acontecendo com a saúde emocional dessas crianças, né? Lá, primeiro de tudo, eu vejo o maior problema, que é a base da família e onde nossas crianças estão inseridas. O que elas estão vendo? O que tem marcado a vida de cada uma. Então, a cada dia eu também vejo a importância, o quanto é necessário você firmar mais na mente da criança os valores e principalmente Deus, né? E o valor da família, o que você está vendo, o que você está assistindo em casa. Então, eu procuro alertar. Quando eu saio, assim, para fazer programação em escolas, então eu chego muito perto, assim, da criança para poder falar assim, olha, aquilo que você ouve, principalmente daquela música. Eu quero louvar a Deus com tudo que tiver, do fio de cabelo até o dedão do pé. Quer dizer, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, o que eu falo, isso tudo tem que ser em louvor a Deus.
Então, será que o que eu estou assistindo, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, isso está louvando a Deus? Então, a gente procura levar para isso, né? Porque, como a Neila tem estudado, e eu até falei para a Neila, eu quero também trabalhar isso com você, porque é fantástico e a gente precisa, né? Neila, existe essa carência, há como base essa busca, esse desejo de conhecer o mistério, de se envolver com vampiros, com bruxarias, que as crianças hoje, as bonecas, os brinquedos, vêm com essa pegada do místico, do escondido. Tem alguma coisa a ver com essa falta do lastro familiar? Os pais, o que você percebe nesse sentido também? A questão da curiosidade é muito forte na criança. Então, tudo que vem envolto nessa capa de mistério, né? Coisas que parecem não, né? Que são assim, sobrenaturais. Isso desperta muito a atenção. Não só das crianças, muitos adultos também se sentem atraídos, né? Para esse tipo de situação, de literatura mesmo. Agora, no caso, assim, o que a Cecel falou, né? Se a criança ela tem uma boa base familiar e se essa carência está sendo suprida pelas coisas certas, ela pode até ter a curiosidade, mas pode ser que isso não chame tanto a atenção dela. Agora, se ficou um espacinho ali que está faltando fechar, né? Se ficou um espaço e essa carência vem, ela vai procurar, de alguma suprir forma, isso, né? De alguma forma, né? O que tem me preocupado, por exemplo, não sei, você já deve ter ouvido falar sobre um livro que saiu para crianças bem pequenas, para o ensino fundamental. E esse livro ele foi distribuído nas escolas de ensino fundamental. E isso aconteceu em muitas escolas. Mas apenas uma mãe começou o movimento. Ela foi ver o que a filha estava lendo e ela ficou assustada quando leu aquilo. E ela, então, disse, espera aí, alguma coisa está errada. Minha filha tem só 9 anos. E é isso que a escola está oferecendo. Você está com esse material aí, pelo menos um trecho? Estou, sim. Eu vou tomar a liberdade, a coragem, mas vou fazê-lo assim, escondida no nome de Jesus, porque é estarrecedor o conteúdo de um livro que foi escrito de um autor brasileiro, gaúcho, inclusive, e foi distribuído em algumas escolas e muitas crianças tiveram acesso a esse conteúdo. Parte dele lê-se no claro, parte dele lê-se no escuro, e o que se lê no escuro é a respeito do diabo, de Satanás. E o que lê-se nas partes claras, no livro, nas páginas brancas, tem a ver com falar a respeito de Deus. A diferença entre o que se diz a respeito de Deus e o que se diz a respeito de Satanás é um absurdo na mão de uma criança, né? Então, tem coisas do tipo, diabo, meu grande amigo, vem me brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada. E a poesia e o texto todo, ele vai fazer, é um convite que a criança faz, repetindo exatamente a mesma coisa. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Ó diabo, meu grande amigo, e ele vai repetindo, e a última estrofe aqui do texto, eu fico até constrangida em ler, mas ele diz, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua capa vermelha me empresta para o carnaval. Então a criança vai lendo isto e fazendo um convite para as sombras, para as trevas, para o próprio diabo, literalmente ele diz o nome dele, para vir ficar em sua companhia. Você quer o seu filho com este material, a sua filha com 8, 9 anos de idade, enfim, tenha a idade que tenha, convidando Satanás para fazer-lhe companhia? Aí, passado algumas páginas, tem a parte que fala a respeito de Deus. E ele diz o seguinte a respeito de Deus. Quem já viu a sua cara? Quem já falou no ouvido desse pai tão escondido? Eu ainda não. Mas esperem que um dia eu descubro tudo. Deus é só uma ideia? Deus é o nome de uma esperança? Deus é um pedido de socorro? Ou Deus ainda é criança e por ser tão pequenininho tem medo de descer do céu, a terra cá embaixo tão longe? O que Deus nos deu eu sei, vamos brincar de cobra cega? Topamos. E ele respondeu, vou me esconder para sempre. Não é que o capeta venceu? Está nas páginas. Como é o nome do livro? Máquina de Brincar. Que inocente. Enquanto nós aqui falamos assim, convide Jesus para brincar com você. No meu novo DVD agora mesmo tem uma música chamada O Nome Dele.
que é eu achei um amigo muito legal, super divertida, pra lá de sensacional. Então, enquanto a gente está convidando, fala, criança, convide Jesus para brincar com você, para balançar você, para estar na gangorra com você. Isso daqui é assustador, meu pai do céu. E quando o autor foi questionado, ele disse, não, isso foi apenas uma brincadeira. E ele usa a expressão, as crianças elas são inteligentes. E elas sabem fazer a diferença. Elas sabem que isso daí é só mesmo para fazer o contraponto. Tipo, falou de Deus, então agora fala do diabo. Será que ele conseguiria... mito, né? Mas, Neila, será que conseguiria explicar por que o texto a respeito de Satanás é tão divertido e o texto a respeito de Deus é tão assim... Deus brinca de esconde-esconde, ele deve ser fracote. Ele é pobrezinho, fraquinho. Em alguns trechos assim do poema... Deus aparece como uma criança covarde, fraca mesmo, como você disse, né? E o diabo não, ele é legal. Tanto é que o convite é feito, vem brincar comigo, vem brincar comigo. Convidando, para estar junto, brincar. O título do poema é O Diabo que me carregue. Uau. Ou seja, ele está sendo explícito com, olha, com este eu vou, mas com o outro, ele é fraquinho. Por que nós tratamos? Tem gente que trata Deus e Satanás como mitos, mas nesta mitologia, Satanás é sempre mais divertido, né? Então é uma mitologia muito a favor das sombras, das trevas. Então, pais, mães, o assunto é sério, vamos continuar. Neila, você tem algumas pesquisas a mais a respeito destes temas em filmes. Vamos ali começar pela Bienal? Sim. A Neila esteve na Bienal do Livro em São Paulo há poucos dias. Vou pedir ao Diego que jogue aqui pra gente. Tem duas fotinhos muito simples, só um registro que a Neila fez. Olha aqui, um instante só que você fez esta foto. Que livros são aqueles, amiga? Então, essa é no stand, né, a categoria dos adolescentes, para os adolescentes. Então, o tipo de literatura Diego, pode vir. Que está disponível. Você não precisava nem dizer nada, porque só de ler os títulos ali, né? Mas muito forte isso. E eu fiquei impressionada porque nesta Bienal, nesta última Bienal, o público-alvo era mesmo crianças, adolescentes e jovens. E eu tenho participado das bienais, né? Como eu trabalho lá na Casa Publicadora, a gente tem interesse nessa feira de livros e tal. E eu fiquei surpresa, porque ela acontece a cada 2 anos aqui em São Paulo. E nas últimas edições que nós tivemos da Bienal, a gente não via isso. E sempre havia um segmento, né? E mais separado, mas agora não. O público-alvo mesmo era esse. As crianças, os adolescentes e os jovens. E eu fiquei surpresa porque, num determinado momento, nós fomos num domingo, teve uma movimentação muito grande lá. E toda a moçada indo para um espaço, né, que eles têm lá, um espaço cultural, porque ia ter entrevista com uma autora de livros, né, internacional e tal. E quando nós chegamos lá, era muita gente. Eu creio que naquele espacinho ali tinha umas 2.000, 2.500 pessoas. Todos adolescentes. Jovens, bem jovens. E eles estavam com umas tatuagens, essas que saem, né, de rena e tal, que depois eu entendi. Eles passavam no estande, compravam o livro e faziam essas tais das tatuagens. E quando começou a entrevista com a autora, eu peguei o folheto ali para ver quem que era, né? Porque foi uma coisa incrível. Tinha gente passando mal, desmaiando quando a autora, né, entrou e tal para começar a entrevista. E ela é a Cassandra Clare, que é, na verdade, um pseudônimo, né? O nome dela real é Judith Hummelt. E então ela estava ali para dar essa entrevista, porque ela é autora da série Os Instrumentos Mortais, que são 6 livros, né? Nós temos também a imagem aí desses 6 livros. Que os livros são o seguinte: Cidade dos Ossos, eu havia até falado, né, no primeiro programa, porque tinha sido lançado o filme, ali está, né, a série aí, composta por 6 livros. Então, o primeiro, Cidade dos Ossos, o segundo, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Então, esses são os 6 livros dessa série, porque ela já começou outras séries. Então, essas outras séries, elas vão também nessa linha. Mas o que é o conteúdo, né, dessa série?
existem os caçadores de sombras, que são os caçadores de demônios. Então, a gente vê também a relação aí, né? Deus diz que nós devemos ser luz. O inimigo vem com essa ideia da sombra, né? Então, a gente sempre percebe a ligação aí. Deus diz uma coisa, Satanás vem, né, faz a contrafação, né, e está ali. E esses caçadores de sombras, né, eles perseguem e devem exterminar os demônios. Então, eles existem, são uma organização para acabar com os demônios, para livrar o mundo dos demônios. Agora, veja, eles são uma categoria de semi-anjos. Então, aí já fica muito estranho, né? Porque que eu saiba, não existem semi-anjos. Existem os anjos e os anjos caídos, que são os demônios, né? Chamados assim também. Agora, semi-anjos é meio estranho. Mas foi incrível a atração que a autora provocava, né, ali nos adolescentes, e como eles estavam envolvidos e, assim, eles estavam quase em êxtase ali. Foi uma coisa, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto, porque eram muitos adolescentes. E eu fiquei assim, meio perto, né, para ouvir os comentários ali. E eles também deram algumas entrevistas para alguns meios aí de comunicação. E o que eles falavam, né? Eu amo essa mulher. Eles parecem enfeitiçados, né? Olha o que uma mãe está dizendo aqui para a gente. Ela diz... Oi, Darleide, hoje eu tive uma surpresa e fiquei muito chocada com o meu filho, com o que meu filho estava ouvindo e vendo. Nesta hora que eu vi o material que ele estava vendo e ouvindo, ele estava dormindo com o celular na mão. Então, era um vídeo que menosprezava a Deus. Foi horrível. Depois eu falei com ele. Aí ele me falou, mãe, você está parecendo obcecada. Meu Deus, me ajude, pois não sei como abordar, não parecer a chata, a psicótica, por falar de Jesus. Olha, essa é exatamente a questão, né? Se nós não soubermos abordar, nós não passamos de pessoas cheias de tabus, obcecadas, que em tudo vê Deus, nada a ver, sabe? A frase máxima é, nada a ver, mãe. Como foi que se perdeu? Como é que uma coisa foi se tornando tão comum e tão acessível a nós? Como foi essa caminhada, Neila? Por que hoje é tão fácil, tão assimilável? Coisa que antes era assim, não, isso é bruxaria, isso é do mal. Ninguém nem falava no assunto, né? Os pais. Agora é uma coisa tão fácil, não existe mais nem mensagem subliminar. Não. Hoje é tudo assim, às claras, né? Tudo bem escancarado mesmo. Eu diria que houve um momento em que as crianças despertaram para isso. E a partir de então, o campo foi sendo preparado. O cenário foi preparado. Sim. Veja, essa autora mesmo, a Cassandra Clare, né, que eu mencionei aqui, dessa série. Ela escreveu o primeiro livro em 2007. Veja, nós já temos 7 anos aí. Mas por que agora isso está fazendo tanto sucesso? Ela mesma responde. Porque numa entrevista, quando perguntaram a ela por que as crianças, os adolescentes, se sentem tão atraídos para esse tipo de coisa. Vampiros, lobisomens, seres sobrenaturais mesmo. Agora, né, os seres angelicais, que estão em muitas outras literaturas também aí para esse público. E ela disse, é muito simples. Em algum momento, alguém abriu caminho para isso. E quem foi? Harry Potter. Ela diz isso? Ela diz. Harry Potter abriu caminho. Por quê? Porque através de Harry Potter, as crianças passaram a gostar de ler. E ler isso. Né? Elas podiam ter tido isso despertado, assim, ter se despertado para a leitura com uma boa leitura. Mas isso foi o que chamou a atenção. Então, foi preparando. Hoje, essas crianças cresceram, se tornaram os adolescentes, os jovens, já têm os seus filhos. E vejam, uma notícia aqui, né? A autora de Harry Potter, quando escreveu o último livro, ela disse, não, agora eu vou parar e tal. Mas ela já escreveu um conto que ela publicou no website do Harry Potter, né, no Pottermore. E ali ele volta... Então, agora com 34 anos, com 3 casados, com 3 filhos. E os filhos dele agora que vão viver as aventuras, né, parecidas com as que ele viveu. Então, o que a gente vê aí? Passando de geração, filho, né? Incrível. Porque agora, as crianças que leram Harry Potter, alguém comprou para elas. Ou os pais, ou os professores que indicaram e tal. Mas agora não, agora são os próprios pais que
estão comprando para os filhos, né, essa literatura. Ai, ai, tem muito mais, tem gente aqui comentando. Oi, Darleide, como sempre o programa está fantástico. Ela diz que tem sobrinhos, a Ângela, o Antônio, tem 11 anos, com 8 anos, acompanham o programa também. Um beijo. Denise, muito obrigada pelo carinho. A Mary Góes, nossa, fiquei muito assustada e triste em saber do livro A Máquina de Brincar. Maria Olívia dizendo, manda beijos para nós, Darleide, um beijo para vocês aí, muito obrigada. Estou abismado, Bruno está dizendo, estou abismado com os poemas lidos por você, Darleide. É uma pura invocação, de fato. Por isso que eu disse que li o texto até constrangida. Como podem permitir que publiquem coisas assustadoras? A liberdade está aí. Aí que está uma coisa interessante. Nós temos a liberdade, hoje, né? Claro. E a liberdade é um princípio eterno. É um princípio que Deus não abre mão disso para nada. Então, mas o que precisa acontecer? Por que uma conversa como essas aqui? Quando nós conversávamos sobre o programa, eu disse a Neile, disse a Maricel, olha, o objetivo não é jogar uma coisa no ar de susto, de medo, de pavor, de terror, mas é a gente dizer assim, olha, fica alerta, preste atenção, você tem filhos, olha essa mãe, o menino hoje dormiu com o celular na mão, ela foi ver o que ele ouvia e via, e ela ficou assustada. Dentro de casa, a mãe está ensinando uma coisa, ela está ensinando o temor a Deus, ela está ensinando a palavra, ela está crendo que está fazendo a sua parte. Mas o que chega para esse menino por meio da literatura, por meio das redes sociais, enfim, na internet, o acesso que ele tem a outro material que é contrário aos princípios ensinados em casa, as mães, os pais, muitas vezes estão longe de saber do que se trata. E quando vem um número enorme de adolescentes duvidando da existência de Deus, jovens abandonando a fé, descrendo na Bíblia, creem em tudo, em bruxas, em fadas, em contos, em Cassandra, em qualquer ser humano que apresenta uma mensagem interessante, vai atrás e crê, e chora. Aí você leva essas crianças para o culto, para as igrejas, para o louvor, os jovens, para estudar a Bíblia. Ai, mãe, que chato, só pensa em Deus, só fala em Deus, que misericórdia. Sabe assim, você fica com essa cara de pai e mãe, e agora o que eu faço? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois do intervalo, conversando aqui com a escritora Neila, a apresentadora de programas de TV, cantora e produtora de mais um trabalho nosso aqui na gravadora Novo Tempo, a Maricel Iglesias, a tia Cecel, e já voltamos aqui com você logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta aqui no consultório de família. Olha o que eu acabei de receber aqui, Darleide. Nesse assunto abordado hoje é chocante com o que ouvi de uma mãe que está passando por uma situação desesperadora com o seu filho, que tem apenas 8 anos de idade. Ele assiste muitos filmes desse porte e ela pegou esse menino. Agora me diga como que uma criança de 8 anos assiste tantos filmes assim, que o influencie desta maneira, com quem, onde ele estava, etc. Mas enfim, a mãe encontrou esse filho com um lençol no pescoço para se matar e dizendo que ouvia uma voz que dizia que a morte é muito melhor que a vida. Essa mãe está desesperada porque precisa ficar vigiando o seu filho a todo tempo. Pais, mães, é pouco ou vocês querem mais? É pouco isso que a Maricel falou agora há pouco do número de crianças doentes, pequenininhas em sala de aula, sem dormir. Uma criança de 8 anos tentando se matar e ouvindo uma voz dizendo é melhor a morte que a vida? Isso não tem muito a ver com todos esses filmes que sempre há uma troca da eternidade pela humanidade, porque, afinal de contas, a eternidade sempre é mostrada como uma coisa bobinha? Esse assunto, ele permeia todos esses livros. Se a gente olhar bem, a gente vai perceber que tem um ponto em comum. É a questão da imortalidade. E no outro programa nós já tínhamos falado sobre isso. Qual é o interesse do inimigo, de Satanás? O que a imortalidade de fato representa? Nós fomos criados para sermos imortais. Com a entrada do pecado, nós perdemos isso. Mas um dia isso vai ser restaurado. O sacrifício de Jesus foi para que isso aconteça. É um presente muito precioso, muito caro. Isso não pode ser desprezado. Mas o que a gente vê nessa literatura, nesses livros, a imortalidade ela é sempre transmitida, sempre passada como alguma coisa até ruim.
Ai, que monótono, viver para sempre. Que coisa mais chata, né? Como o céu também. Em muitos desses livros, o céu, quando se fala em céu, paraíso, parece um ambiente chato, que você não vai ter nada o que fazer. Mesmo os quadros que pintam do céu, né? Ou fotos que a gente vê, assim, de uma pintura, é sempre aquela coisa monótona, né? Então, que é... Como dizendo, é chato, né? Sim, programa de TV, piadas humorísticas, Sim. eles quando... Aí põe lá um pessoal tocando harpinha, sentado numas nuvenzinhas, ai, que chato isso. É assim mesmo, né? Atentem para isto, é um fio corrente ligando uma coisa. Tudo que pertence a Deus, ao céu, à eternidade, a Bíblia para a palavra de Deus é sem graça. Tudo que é de sombra, de trevas, de mal, de bruxaria, de vampiros, essa coisa assim. Isso é muito excitante, é muito bom. Curioso, né? O que tem por trás disso, né? Eu creio que seria até interessante a gente comentar um pouquinho sobre um livro que também estava lá na Bienal. A gente falou de uma autora internacional, mas havia também o lançamento de uma autora brasileira e eu fiquei surpresa, 14 anos apenas. A menina tem 14 anos? A menina, a autora, 14 anos, escreveu um livro de 568 páginas, que os adolescentes têm lido em 10 horas. Meu Deus. Se tornou uma febre entre os adolescentes. O nome do livro? Sombra de um Anjo. Já pelo título, né, você já tem uma ideia. E nele existem alguns conceitos, como esses que a gente discutiu aqui, muito claros, de que a imortalidade é uma coisa que não é tão legal. Porque o que é a história? Uma garota de 17 anos, ela tem visões e ela é atormentada por essas visões e está, sob o poder dela, vencer uma guerra entre o bem e o mal. Mas, assim, basta o equilíbrio entre o bem e o mal. Não precisa o bem vencer. Basta que eles se equilibrem. Então, que o céu quer o equilíbrio e o inferno quer o controle total. Então, basta o equilíbrio. E ela, então, tem que defender uma arma poderosa. E é muito interessante, porque quando a gente lê um pouco sobre esses assuntos, você vê que a base acaba sendo a mesma. O inimigo, ele pega coisas da Bíblia, ele distorce, ele semeia ali algumas verdades naquilo. E essas mensagens, elas vão sendo absorvidas e nem a pessoa que está lendo tem noção do efeito que aquilo vai ter sobre a mente dela. Como é o caso, pode ter sido o caso desse menino. O que ele leu, para ter essa voz ter acesso à consciência dele. Porque é só isso que o inimigo precisa. Ele precisa de um espacinho. Se ele tiver um espacinho, ele entra. Tem abertura, e né? vai. No caso do livro dessa menina, eu li o livro todo para fazer uma avaliação. E eu não posso falar de algo que eu não conheça. Não leiam. Já estou dizendo, não vale a pena. Nem por curiosidade, não vale a pena. Basta acreditar no que a gente está dizendo aqui. Mas você vê muitas sementes de verdade ali. E uma coisa que chamou minha atenção, o nome dos personagens, por exemplo. Porque eu estava falando da história. Então, essa moça, vem um guardião para ajudá-la, que quem vai ser? Gabriel. Então, Gabriel vem para ser esse guardião, mas ele se apaixona por ela. E aí fica aquele impasse. Quando chega no fim do livro, ele tem que tomar uma decisão. Ele abre mão da imortalidade dele e volta e fica na Terra para viver esse amor, esse romance, ou ele então abre mão da imortalidade. Não, desculpa, ele fica aqui, ou então abre mão da imortalidade para ficar aqui, ou ele volta para o céu e continua um ser imortal. Agora veja, quem foi Gabriel? Quando eu pergunto isso, né, quando eu estou falando para um grupo, as pessoas falam, foi um anjo. Sim, mas não foi um anjo normal, comum. Ele foi um anjo muito especial. Porque quando Jesus estava no Getsêmani, ali suportando o peso dos nossos pecados, e quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, quem que Deus enviou? Um anjo, que ele diz, o anjo mais poderoso que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Então, qual é o interesse do inimigo?
é distorcer mesmo as coisas, é menosprezar. Sabe o que eu acho interessante perceber? É que nessas histórias das sombras, das trevas, sempre aparecem elementos, nomes, são nomes dados a personagens centrais descritos na Bíblia. Como é que uma menina de 14 anos, com todo respeito à sua inteligência, à sua sabedoria, consegue escrever um material de 560 páginas e 568 páginas, e os nomes dos principais personagens são nomes bíblicos que têm papéis chaves na história bíblica, no contexto bíblico? Ela sabe tudo mesmo racionalmente o que ela está falando? Não sei. Você tem até outros nomes que fazem muita referência. E como também uma palestra que eu assisti do Michelson Borges, né? Sobre mensagens subliminares. Nossas crianças já há muito tempo ouvem isso. Nos desenhos animados, como Cinderela, né? Onde o gato é Lúcifer, e ela chega para o Lúcifer e fala, você não é tão mal assim. Então, e chama Lúcifer para ficar perto dela o tempo todo, porque ele é um gato malvado. Então, essa identificação com os nomes e mostrando, você não é tão mal, como que pode um negócio desse? E nossas crianças ouvem isso. Alguns dos personagens que ela menciona no livro, né? Por exemplo, Emanuele, que é uma anja caída, né? Porque os anjos caídos no livro dela são aqueles que se apaixonaram por seres humanos. Por isso que eles estão nessa condição para baixo de anjos caídos, né? Eles teriam sido expulsos ou não puderam retornar para o céu porque eles se apaixonaram por seres humanos, então por isso eles são anjos caídos. Então, Emanuele, que é uma anja caída, explora demais a questão da sensualidade quando menciona essa anja caída. Christopher, que é o Filho de Deus. Christopher. E mostra sempre aquela identificação desse personagem com os camponeses, quer dizer, mostrando a identificação de Jesus com o ser humano. Professor Miguel. Vejam, esses nomes eles são muito significativos para nós. Né? A gente percebe que, primeiro, a estratégia do inimigo é criar uma simpatia pelo mal. Exato. Então, às vezes, assim, dessa forma, eu diria que hoje não existe nem nada mais subliminar. Hoje as coisas estão escancaradas, mesmo, essa é a palavra, né? Escancaradas. E no caso desse livro, quando ela tem que defender essa arma, né, e tal, o que é a arma? É uma espada que chama Caelestes. E a espada é o quê? É o símbolo de quê para nós? Na Bíblia, que a Bíblia diz? Como que símbolo? A palavra de Deus. Né? Inclusive essa ideia de que a lâmina, né, dividida ali, que tem os dois cortes, né? E isso é muito significativo para nós. Agora eu digo, os adolescentes, os jovens podem dizer para os pais, para mães, mas isso não tem nada a ver. Mas será que eles conhecem a Bíblia? A ponto de discernir essas coisas, de ter percepção para isso, para perceber mesmo que ali existe uma armadilha, uma estratégia, e que se você não tem conhecimento daquilo, simplesmente você vai absorver, e em algum momento aquilo vai ter efeito sobre você. Né? É uma coisa assim muito séria. Eu tenho sempre falado para os adolescentes, leiam a Bíblia, leiam mais, vocês... Conhecendo a Bíblia, o que a própria Bíblia nos diz? Conhecereis o quê? A verdade e a verdade que vai libertar. É a verdade que vai dar discernimento, percepção para essas coisas. Então, tem que ter conhecimento. Se não tiver, vai ser... Só que a criança não consegue isso sozinha. Ela precisa do pai, da mãe. É um conjunto de coisas que, se ela não conseguir isso na base, como quando criança, quando ela chegar nessa adolescência... Quanta coisa, né? Que atrai. E hoje, mais ainda, nessa idade de 6, 7, 8 anos, é impressionante isso. E os pais aqui, Maricel, justamente nesse sentido, muitos pais aqui se colocando desesperados porque perderam o controle em casa. Olha uma mãe dizendo assim... Aí que tá, Darleide, assim, eu acho que o maior desespero é o que fazer? Como que esses pais precisam trabalhar dessa forma? Para poder cuidar
Como cuidar? Eu acho que os pais estão perdidos nisso. Vamos falar um pouquinho disso, então? Deixa eu só ler aqui um recadinho. Os meus filhos adoram assistir os desenhos da Disney, consegui um CD falando sobre os temas e etc. Ela entendeu melhor o assunto, o que é ensinado ali. Um amigo meu, funcionário aqui da Novo Tempo, colega de trabalho, estava assistindo um desenhozinho com o seu filho, quando, mais que de repente, um personagem caiu num abismo, numa geleira, alguma coisa do gênero, e aparece um outro personagem e diz assim, e se apresenta como Satanás e o convida e diz, se você quiser eu te salvo, eu estou em todos os lugares. E ele ficou assustadíssimo. O desenho parecia algo assim muito inocente, muito. Tem gente que perguntando do desenho Pepa, do desenho isto, do desenho aquilo, amados. Nós não vamos ficar daqui dizendo para você de todos os desenhos, até meu sobrinho mandou aqui um recado, titia, e quadrinhos, heróis em quadrinhos, pode? A gente não vai ficar dizendo aqui para você o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, sem dizer para você antes que você precisa ter discernimento espiritual, ou seja, ter um conhecimento da luz, andar na luz, que é o conhecimento da palavra de Deus. Se não tem o conhecimento, mas você se arrisca a andar por caminhos desconhecidos, depois não tem do que reclamar. Então, assim, a mãe, aí ela continua dizendo aqui que conversou com os filhos, ensinou para eles, mas ela diz, Darleide, não sei mais o que fazer com os meus filhos para que eles parem de ver estes desenhos. Como fazer? Então, a coisa do como fazer é muito forte. E agora, Neile, eu sei que você tem um monte de coisas, materiais, o que mais dizer, para mostrar que as sombras estão tomando conta da vida da casa de muita gente. O que fazer para ajudar, Maricel? Por onde começa, Neile? Ajuda aí. Vai ser seu. Eu acho que um dos principais pontos é restaurar o altar da família. Nossa, o que é o altar da família? Justamente. Né? O altar da família são os cultos. É isso mesmo. E até outro dia eu li o texto, um pequeno texto no Feliz Sábado, que eu estava entrevistando um casal. E que a gente precisa dos pais levantarem esse altar dentro de casa. De manhã. Eu me lembro assim, eu tenho uma lembrança muito forte, e isso fica marcado na mente da criança. De meus pais, eu morava ao lado dos meus avós, e todo dia pela manhã eu ouvia meu avô e minha avó com o violão, já cantando o hino para o culto da manhã. Eu acordava antes de ir para a escola, eu corria lá para fazer o culto com o meu avô e minha avó. Então, isso foi marcante para mim. E todo início do dia, todo final da tarde. Marca uma criança ou não marca? E é assim que se prepara uma geração. Não tem Quando a gente jeito. fala que o inimigo está formando uma geração, isso tem que fazer a gente refletir e pensar. Porque nós precisamos formar uma geração. E essa responsabilidade, ela começa inicialmente com os pais. Não tem outra pessoa que vai fazer isso. Mesmo. Não são os professores, né? Não é... Eles podem até ter um papel, desempenhar um papel nisso, mas a responsabilidade, o início disso tem que ser em casa com os pais. Olha só que a minha amiga Gelta, um beijo, linda, saudade de você. Ela me mandou aqui um recadinho dizendo assim, Darleide, a minha sugestão é tirar a TV. Ela diz, estamos há 7 anos sem TV em casa. Ela tem 2 meninas lindas, tem 7 anos sem TV em casa. Apenas assistimos a Novo Tempo, e ela faz isso pela internet. Lá também eles têm, nos Estados Unidos, tem um aparelhinho que eles põem exclusivamente a Novo Tempo, glória a Deus, pega lá muito bem. E ela diz, começa pelos pais, não pode querer que as crianças desliguem a TV se os pais assistem de tudo. Isso daí eu já conversei com pessoas, com pais, que quando viram a criança assistindo, criança de 3 aninhos, assistindo um DVD, foi lá na hora, tirou e quebrou na frente da criança. Será que essa é a atitude certa? É a maneira de fazer, tem de que ensinar? Falar, tem que conversar, tem que ensinar, tem que mostrar. Eu tomo como uma ideia assim, nós em casa, lógico, as crianças têm interesse em ver, né? Claro. Tem interesse em ver programa de TV, desenho, tudo é feito para atrair. Não tem como, às vezes, você falar assim, isso não pode, mas não pode por quê, pai? Eu tive um dos filhos, né, super indagador, que ele fala, por que não pode?
E aí, o que você vai fazer? Então, eu acho que muitas vezes nós fizemos isso com os nossos filhos. Querem assistir, então nós vamos sentar junto. E vamos parar esse desenho animado todo momento que acontecer alguma coisa e eu vou mostrar para você o porquê que eu não quero que você veja. E foi incrível, que eu lembro que quando saiu o desenho, um desenho animado aí famosíssimo e tal, e eles ficaram, mãe, eu quero ver, pai, eu quero ver, os meus colegas já foram ver. E eu não fui ver ainda, né? Então tá. E você pensa, nem vai. E nem vai. Então vamos esperar sair na locadora. Na época. Na época. Saiu na locadora, nós alugamos o desenho. E aí então a gente sentou. Foram dar uma aula. Fomos dar a aula. Tá vendo isso daqui, ó? Sabe por que a gente vai parar aqui? Isso aqui tá querendo mostrar esse lado. Então, se você não explica, a criança não vai entender o porquê das coisas. Nunca mais eles pediram. Nunca mais pediram e, lógico, interesse apareceu para outras coisas também. E vocês foram trabalhando. Brincaram também. Não, esse é o caminho. Eu costumo dizer lá em casa, eu tenho 2 filhos, né? Um de 15 e um de 10. E eu costumo dizer para eles, o papai e a mamãe não vão estar sempre com vocês. Vocês precisam desenvolver um senso crítico das coisas. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente reforça com eles os princípios, os valores, a palavra de Deus. Você vai, assiste junto, você mostra. Tem coisas que nem precisa passar por isso, né? Porque é convidar o inimigo para dentro da sua casa, você não precisa nem passar por isso. Mas tem muita curiosidade, quer ver alguma coisa? Esteja junto. Pai, mãe, esteja junto. Analisa, mostra. A partir do momento que a criança entende, ela tem mais a tendência para aceitar aquilo. E especialmente se o pai e a mãe estão ali do lado para orientar, para mostrar. A criança precisa, desde pequena, desenvolver um senso crítico das coisas, mas para isso ela precisa ter esse conhecimento, aquilo que vai protegê-la, a base que vai dar proteção para ela. Então, precisa acompanhar e sempre dizer, observe, tenha senso crítico para as coisas. Isso é importante para elas. Eu fico pensando aqui, tem tanta coisa para dizer e o tempo voa, mas assim, eu espero que com o programa de hoje você continue orando, pedindo mais. Estou aqui pensando naquela mãe que está com um filho de 8 anos, com pensamentos suicidas. É um caso que nós recebemos agora, entre tantos outros que nem foram ditos, nem foram contados. E a gente fica muito preocupado com essa situação, por isso fazemos um programa como este, mas você vai ter que continuar buscando. E não é buscando saber mais, mas buscando se proteger mais. Não é saber, onde está a ação do diabo, o que nesse desenho tem, o que acontece naquele filme. Não vai ficar agora sendo um caçador de vampiros. Vai começar a fuçar para procurar. Não, agora a gente se reúne para se concentrar mais naquilo que você pode fazer pelo seu filho. Exatamente. E principalmente joelho no chão, né? Muita oração. Porque oração é tudo. E o tanto que a gente ora ainda é pouco. Ainda é pouco. Ainda é pouco para poder ajudar na educação dos filhos. Temos aqui presente 2 lindas amigas. Uma delas é professora. Muito obrigada por terem vindo nos assistir. Como é seu nome? O seu? Sim? Valdelice. E a Ellen. A Ellen é professora. A Valdelice sempre assiste o consultório de família em casa. Hoje ela quis vir aqui ao vivo, né? Muito obrigada. A Ellen nos perguntou, inclusive, na hora do intervalo, a respeito de um outro tema que a gente só vai dar uma pincelada, que o tempo já voou, a respeito da mitologia. Tem uma nova série aí, fazendo a cabeça da garotada, e eles dizem assim, mas isso aí é mitologia história, grega, é história. Eu ouvi isso também do meu filho. É cultura. E exatamente como tem umas senhoras, donas de casa, uma moçada, cabeção também, que quando aparecem umas novelinhas aí, que conta história da Índia, sei lá do que, das quantas, não, agora eu vou assistir, porque é cultura, que cultura. Só dizer, é de época. Aí outro dia tinha uma novela aí com uma criatura que cuidava de uma serpente, ela chamava aquilo de divindade, e graças àquela divindade, a vida era tão linda, tão feliz e podia fazer sexo a toda hora. Dentro da casa dos crentes, o diabo sendo invocado. Aí como é que eu dou um nome a essa cultura? Sabe o que é o nome dessa cultura? Cultura do inferno, cultura do diabo dentro da casa do crente. Aí depois tem adultério, tem filho abandonando a fé, tem dentro de casa uma série de conflitos que não se explica existir aquele tipo de conflito numa família cristã.
Mas é claro, a família cristã abre a porta para o diabo e diz assim, o que eu fiz? Fez que deixou a porta aberta para o diabo entrar. Na novela, no filme, altas horas da noite, até de madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã assistindo tudo quanto é tipo de filme. Aí depois diz assim, minha gente, não sei por que eu não tenho vontade de orar. Não sei por que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. As crianças não querem, menino. A gente chama fazer o culto, não quer. Só Jesus na causa, né, meu irmão, minha irmã? Vamos lá. Mitologia, amiga. Então, eu até tenho uma definição aqui, né, para mitos, que é assim bastante simples. Mas os mitos, eles geralmente são aquelas histórias baseadas em tradições, lendas, que vejam, feitas para explicar, muitas vezes, né, o universo, a criação do mundo. E se a gente olhar bem, mesmo os super-heróis, por exemplo, a origem dos super-heróis está muitas vezes ligada à mitologia, né? Só que isso não quer dizer que porque está ligado à mitologia está tudo bem, tá, né, tudo ok, pode. Primeiro, a gente precisa de lendas e tradições para explicar a origem do universo, a origem da vida, a criação do mundo? A gente não precisa disso, né? A Bíblia tem lá todas as respostas para isso. E acaba que muito da mitologia acaba se expressando também nessas literaturas. Por exemplo, só um exemplo aqui. Para mim foi uma coisa curiosa, nova, que a gente vê muito, por exemplo, os elfos, né? Então, nesses livros aí sobre magia, bruxaria e tal, esses personagens, os elfos, né? Mas os elfos, eles são seres mitológicos, mas de uma mitologia própria de Tolkien, que foi o autor de O Senhor dos Anéis, que escreveu O Hobbit. Agora, veja, ele publicou O Hobbit, por exemplo, em 1937. E quando que fez sucesso O Hobbit? Agora. Recente, não é? Até existe muita influência de Tolkien nas obras da Rowling, que é a autora de Harry Potter. E isso, então, agora está fazendo sucesso. O Senhor dos Anéis, a trilogia, foi lançada em 1954 e 1955. Mas por que está fazendo sucesso agora? Porque agora o campo está pronto, para isso, né? Preparado para isso. Então, essa questão de mitologia, não adianta a gente dizer assim, esses argumentos, né, da moçadinha, não, mas isso é história. Tá, mas então vai estudar a história que você vai ver que muitas vezes isso está ligado até à história de Jesus. Tem muitos seres mitológicos, vamos dizer por aí. Copiados muitos do original. Deuses, muitas divindades, que se você for estudar um pouquinho daquela história, você vai ver que tem uma origem só. É a história de Jesus. Né? Então, distorcida no modelo das trevas, exatamente. Da sombra. Então, cuide. Você conhece bem a Bíblia? Faça uma comparaçãozinha ali. Vai ver, né? Você vai ter percepção. A Bíblia, ela nos dá percepção para as coisas. Uma autora americana usa a expressão colírio espiritual. A Bíblia é como um colírio espiritual. Ela abre os nossos olhos para essas coisas. Ela faz a gente enxergar o que realmente está ali. Então, falou em mitologia, é história e tal, mas vai ver a origem. Amiga, muito obrigada por ter vindo, por seu esforço. Obrigada à Casa Publicadora Brasileira por ter liberado você para vir aqui, prazer. Lá de Tatuí, São Paulo, vir aqui aos nossos estúdios. Continue estudando, continue abençoando, edificando a vida das famílias, por onde você passa, palestrando, trabalhando, escrevendo. Inclusive tem um livro pronto que vai sair nos próximos meses. Diego, joga aí pra gente a capa do livro da Neila, que está pronto para adolescentes, Vaso de Barro, lançamento da Casa Publicadora Brasileira. Deixa eu ver o outro slide. Olha aí, o livro prontinho, lindo. O marido dela, o Levi, tá aqui, é o artista que elaborou essa capa. Isso vai ser distribuído para um grande número de jovens, de adolescentes. Vaso de Barro. Tema, ela volta aqui no outro dia para falar a respeito do tema, do que significa esse conteúdo, que seja uma bênção para sua casa, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada, Darley. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Cecel, muito obrigada, que Deus te abençoe em trabalhar com as crianças durante tanto tempo. E obrigada pela aula maravilhosa. Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Então fica a dica para vocês de casa, o DVD da tia Cecel, também da gravadora Novo Tempo. Amados, eu não sei se você lembra quando a serpente, Satanás, se fez serpente lá no
Éden, naquilo que hoje muita gente insiste em chamar de mito, o que na verdade é a história, a verdadeira história, Satanás se fez de serpente e falou com a mulher e misturou mentira com verdade. E na mistura do erro com a verdade, da mentira com a verdade, Eva foi enganada. E o restante da história, se você não conhece, eu te convido a ler o grande mistério da perdição, mas, sobretudo, o grande mistério da salvação, plano da salvação, que está descrito na palavra de Deus, a Bíblia, o livro sagrado, desprezado por muitos. São tidos hoje, muitos cristãos, os evangélicos, os cristãos de modo em geral, são tidos como ignorantes, pessoas que não são abertas para o conhecimento do mundo e das causas extraordinárias. Na verdade, eles estão desprezando a pérola da vida, a palavra de Deus. Pais, palavra de Deus dentro de casa. A gente volta a falar desse tema noutro dia, mas dentro de casa, só a palavra de Deus. Não toqueis nada imundo. Lancem fora tudo que é imundo, em nome de Jesus, e esteja livre pelo poder da palavra de Deus. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Não posso terminar o programa hoje sem mandar um abraço para as mulheres lindas com quem estive nesse final de semana lá em Macapá. A mulherada do Amapá, muito obrigada pelo carinho. Cibele, um beijo. Anísia, enfim, Richelle, um beijo, meninas. E até o próximo programa, aqui o Consultório de Família, o nosso cantinho de sempre. Um beijo.